Se você vai fazer vestibular na Universidade Federal do Paraná e quer saber o que mais cai em matemática, esse vídeo é para você. Nós vamos analisar a prova geral e a discursiva. Então vem comigo que eu vou te mostrar em detalhes o que você precisa estudar para ir muito bem nessa prova. Então já salve esse vídeo nos seus favoritos no YouTube e a cada conteúdo que você for estudar, reveja o trecho que fala desse tópico, para ter certeza que nada importante foi deixado para trás. É logo depois da vinheta. Então aqui está o desenho da tua prova do vestibular da Universidade Federal do Paraná, prova geral. Lembra que a prova geral é composta por 9 questões. Dessas 9 questões, você vai esperar de 2 a 3 questões de geometria plana, 1 a 2 questões de funções, 1 ou 2 questões também de matemática básica, uma questão de analítica, uma de trigonometria, uma de combinatória e probabilidade, uma de espacial, e dentre essas outras matérias, você vai esperar até uma questão, pode aparecer ou pode não aparecer, uma questão de logaritmos, PA e PG, matemática financeira e polinômios. Isso é o que a gente espera na prova da Universidade Federal do Paraná, prova geral, aquela prova que todo mundo faz, que é a prova objetiva, ABCDE, certo? Também pode aparecer, embora não tenha sido cobrado nos últimos vestibulares, questões de estatística, matrizes e números complexos. Eu acho que é legal a gente dar uma revisada básica nesses 3 itens aqui também, só para a gente garantir. Mas o mais importante para você é esse desenho das questões que você vai esperar na tua prova, certo? É o que tem aparecido. E se a prova se mantiver, como normalmente ela tem mantido de ano após ano, então você vai esperar esse número de questões de cada uma das matérias. Mas você sabe que a gente gosta de aprofundar, a gente gosta de ver dentro da geometria plana, por exemplo, o que é mais importante, dentro das funções, o que é mais importante, o que mais tem aparecido. Então vamos dar uma olhada em cada um desses tópicos aqui. Em geometria plana, o que mais tem aparecido nessas 2 a 3 questões que você vai esperar aqui é questões de áreas, questões de semelhança, circunferência, triângulo, retângulo e polígonos regulares. Então vamos ver, dentre cada um desses conteúdos, o que é mais importante para você revisar, certo? Então vamos lá. Em áreas tem aparecido bastante quadrado, retângulo, círculo e triângulo. Áreas básicas, tá? Áreas realmente simples de você calcular. Quadrado e retângulo, né? Base vezes altura, lado vezes lado, lado ao quadrado. Círculo, a área do círculo, que é πr ao quadrado. E área de triângulo, base vezes altura sobre 2. Nada mais do que isso, tem sido cobrado de forma básica essa questão de áreas, especificamente de áreas, tá? E é muito importante, tem aparecido bastante. Também é importante você estudar e saber bem, esse daí tem sido cobrado um pouquinho mais a fundo, semelhança. Semelhança de triângulos, principalmente envolvendo o triângulo retângulo. Então lembre, quando você tem um triângulo retângulo, você tem 3 ângulos, mas um deles é fixo, um deles é 90 graus. Então, para você saber que 2 triângulos são semelhantes, basta que você prove que um dos ângulos agudos, é igual a outro ângulo agudo do outro triângulo. Então veja, quando você tem 2 triângulos retângulos semelhantes, basta que você prove que um dos ângulos agudos é igual a um dos ângulos agudos do outro triângulo. Aí você já tem 2 triângulos retângulos que são semelhantes. E aí você vai fazer a proporção entre os lados, né? A hipotenusa está para a hipotenusa, assim como o cateto menor, por exemplo, está para o cateto menor, o cateto maior está para o cateto maior. Então, semelhança de triângulos muito importante, tem aparecido bastante na federal. Circunferência, além do círculo aqui, né, da área do círculo, comprimento da circunferência, 2πr, a área dele, πr ao quadrado, ângulos na circunferência. Quais são os ângulos mais importantes? Ângulo inscrito na circunferência, que tem o vértice em cima da circunferência, e ângulo central, que tem o vértice no centro da circunferência. Esses 2 ângulos são muito importantes, têm aparecido. E partes da circunferência. Quais são as partes da circunferência que a gente pode querer saber? Então você tem um arco, por exemplo, de circunferência, que é um pedaço dessa circunferência. Pode aparecer também setor circular, que é uma fatia de pizza, certo? Pode aparecer segmento circular, que é esta fatia de pizza sem o triângulo central. Basicamente essas são as partes principais, tá? Então, comprimento, área, ângulos na circunferência, inscrito e central, e essas partes que eu citei da circunferência. Depois, em triângulo retângulo, tem aparecido bastante também para você saber, principalmente Pitágoras, né? A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, as relações métricas que envolvem
além de Pitágoras, né, é uma das relações métricas, que envolvem a altura e as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Então dá uma olhadinha nas relações métricas, são 8 relações bem importantes ali, que eu acho que é legal você conhecer, tá? Pode ser que apareça alguma coisa em relação a isso. E as relações trigonométricas. Quais são as relações trigonométricas de um triângulo retângulo? Seno, cosseno e tangente. Né? Então, seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Além disso, é legal você saber os valores notáveis, né? Lembra seno de 30, 45, 60? Então, esses valores notáveis, que é aquele todo mundo 1, 2, 3 e assim por diante, né? Aquele quadrinho dos valores notáveis do seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Isso tem aparecido também, ou é interessante que você saiba, porque pode aparecer alguma questão disso. E nos polígonos regulares, quais são os polígonos regulares mais importantes, os mais cobrados, são triângulo equilátero, quadrado e hexágono regular. Tá? Então, triângulo equilátero, quadrado e hexágono regular são fundamentais para você conhecer. O que você precisa saber deles? As principais linhas desses polígonos regulares. Quais são as principais linhas? No triângulo equilátero, saber calcular a altura. Tá? L raiz de 3 sobre 2, a altura do triângulo equilátero. Quadrado, diagonal do quadrado, L raiz de 2. E dividir o hexágono regular em 6 triângulos equiláteros. Se você traça as diagonais do hexágono regular, você vai ter 6 triângulos equiláteros. E aí você calcula tudo usando os triângulos equiláteros, tá bom? Então, em geometria plana, esse é o desenho das questões que você vai esperar. E você pode esperar, como eu falei, 2 a 3 questões de geometria plana. Então, já é uma grande parte da tua nota. Das 9 questões que você vai ter na federal, 2 a 3 são de geometria plana. Então, estude bem essa parte, porque tem aparecido bastante. Muito bem, agora vamos abrir funções. Funções cai de 1 a 2 questões. Então é importante que você saiba o que exatamente de funções. Vamos lá. 1 a 2 questões que envolvem principalmente função afim e função quadrática. Esses são os dois mais cobrados na Federal do Paraná. Função afim, o que é uma função afim? É uma função do primeiro grau, y igual a ax mais b, por exemplo. Então quando você tem o x elevado a 1, é uma função do primeiro grau, uma função afim. O que você precisa saber da função afim? Os valores dessa função, então, dado um valor de x, achar o valor de f de x, por exemplo, né? Coeficientes angular e linear são os coeficientes de x e do termo independente. Então, o número que multiplica x é o coeficiente angular. O número que está sozinho na função, que só está somando, né, é o coeficiente linear. Depois, como calcular raiz? A inclinação, que depende do coeficiente angular, né? O coeficiente angular, o número que multiplica x, se ele é positivo, reta crescente, se ele é negativo, reta decrescente. A interseção dessa reta, porque a representação é uma reta, né, da função afim. A interseção dessa reta com os eixos x e y, como calcular essas interseções, e também os sinais desta função afim, os sinais. Então, quando que ela é mais, quando que ela é menos, quando que o valor de y é positivo, quando o valor de y é negativo. Isso é super importante na função afim. Basicamente, a mesma coisa você precisa saber da função quadrática. Também calcular valores, calcular as raízes, aí você vai fazer por Bhaskara, por exemplo, ou soma e produto, né? Concavidade da parábola. Então, como a função quadrática é representada por uma parábola, ou a parábola é virada para cima, ou a parábola é virada para baixo. E aí você vai ter concavidade para cima ou para baixo, dependendo do sinal do número que está multiplicando x ao quadrado, porque é uma função com x ao quadrado, certo? Função quadrática. Então, o número que multiplica x ao quadrado, se ele for positivo, concavidade para cima. Se ele for negativo, concavidade para baixo. Tá? Ela está virada para baixo. Depois, saber calcular o vértice de uma função do segundo grau. Como é que a gente calcula o vértice? É menos b sobre 2a é o x do vértice. Então, se você souber calcular o x do vértice e você jogar o valor de x na função, você tem o y do vértice. Não precisa calcular menos delta sobre 4a, não precisa guardar isso não. Menos b sobre 2a é o x do vértice, joga na função e acha o y do vértice. Vértice é aquele ponto ou mais baixo da parábola ou o ponto mais de cima da parábola, tá? Então é o pontinho onde a parábola se apoia para cima ou para baixo. E sinais desta função do segundo grau, tá? Então se é menos, mais e menos, mais, menos e mais, né? De acordo com a concavidade da parábola ser virada para cima ou para baixo. Tá bom? Função quadrática, dá uma olhadinha, resolva alguns problemas de função quadrática, porque tem aparecido também bastante. Funções aparecem de 1 a 2 questões e tem aparecido bastante função afim e função quadrática.
Tem aparecido um pouco menos funções exponenciais e funções logarítmicas. Mas o que a gente precisa saber destas funções exponenciais e logarítmicas? Bom, você precisa saber também calcular valores, né? Jogar o valor de x, achar o valor de y, saber como é que é o gráfico de uma função exponencial, como é que é o gráfico de uma função logarítmica. Lembre que as duas podem ser crescentes ou decrescentes. Então, qual é a condição para que o gráfico seja de uma função logarítmica, por exemplo, crescente ou decrescente? Qual é a condição para que uma exponencial seja crescente ou decrescente? E como é o formato geral desse gráfico? É muito importante também dar uma revisada nisso. Depois, resolver equações. Como é que você resolve uma equação exponencial? O que é uma equação exponencial? É uma equação onde você tem o x lá no expoente e você quer isolar esse valor de x, você quer saber o valor de x. E aí, quando você tiver esse x no expoente, normalmente você vai ou igualar as bases, e aí cortar as bases, ou você vai aplicar log dos dois lados. É por isso que logaritmos exponenciais são tão interligados, né? E aí, para aplicar logaritmo dos dois lados, você vai poder pegar esse expoente que está lá em cima pela propriedade dos logaritmos e você vai passar multiplicando. Então aí você consegue isolar o expoente, tá? Bom, então saber resolver equações, tanto equações exponenciais quanto equações logarítmicas, tá bom? Dá uma olhada nisso que vale a pena para você se precaver bem ali em funções. E também pode aparecer, não tem aparecido tanto também, funções compostas e funções inversas. Então vamos lá, função composta e função inversa, você tem que saber compor as funções, por exemplo, dado f de x igual a 2x mais 3 e g de x igual a 5x mais 7. Qual é o valor de f de g de x? Tem vários exemplos no meu canal ali de funções compostas que você aprende a compor uma função, tá? E calcular a função inversa, onde você vai trocar x por y e vai isolar um novo y, tá? Então, dá uma olhada também como é que você calcula a função inversa de uma função dada. Funções é basicamente isso que tem aparecido, tá? Os mais importantes são função afim e função quadrática. Agora vamos dar uma olhada na matemática básica. Ora, a matemática básica também vai ter de 1 a 2 questões, mas matemática básica é muito abrangente, né? Tem muita coisa que você ensina, que você aprende ali no ensino fundamental e que cai no vestibular também. Então vamos ver, são vários tópicos que a gente vai dar uma olhada aqui do que pode aparecer aqui de matemática básica. Então vamos ver o que a gente precisa saber mais. Raciocínio lógico. Como é que tem aparecido o raciocínio lógico? Que é muito importante, tem aparecido bastante. Sempre um problema ou uma situação prática. Então ele vai te dar um problema onde você não vai usar fórmula, você não vai usar nada que você tenha estudado referente às outras matérias. Mas nesse problema você vai ter que resolver um problema, resolver uma solução, uma situação qualquer que ele te apresente, e aí você vai pensar e vai resolver. Então é raciocínio lógico mesmo, é matemática básica mesmo, tá? É só você entender qual é aquele problema. Muitas vezes você vai até usar uma multiplicação, usar uma divisão, usar algum tipo de raciocínio ali para poder chegar na solução de um problema que ele vai descrever e você vai criar uma solução própria, tá bom? Sistemas de equações também têm aparecido bastante e são situações, normalmente situações práticas também, onde ele vai te fornecer informações suficientes para você fazer duas equações com duas variáveis. Quer dizer, você vai ter uma situação prática onde você vai montar um sistema de duas equações a duas variáveis. Então, normalmente, quando você tem um sistema de equações, você vai ter um sistema que você vai formar a partir de uma situação, e aí você vai resolver esse sistema, normalmente 2x2 mesmo, tá? 3x3 é mais raro de aparecer, pode aparecer, mas aí você vai isolar uma variável, vai substituir nas outras duas equações e vira um sistema 2x2, e aí você resolve normalmente, tá? Inequações. Inequações podem ser, principalmente, o que mais tem aparecido é inequação do primeiro grau, do tipo 2x mais 3 menor, inequação vai usar menor, maior, menor ou igual, maior ou igual. Então, por exemplo, 2x mais 3 menor do que 5. E aí você isola o x. Faz a mesma coisa como se fosse uma equação, só que você vai ter o sinal, em vez de igual, você vai ter um sinal de maior, menor, maior igual, menor igual, tá? Lembre só que quando você multiplicar por números negativos dos dois lados ou dividir por números negativos dos dois lados, você inverte a desigualdade. Então, se é maior, vira menor e assim por diante, tá? Então, do primeiro grau é isso. Basicamente, resolva a inequação como se você resolvesse uma equação. Mas aí pode aparecer também, e eu gostaria que você estivesse bem tranquilo para fazer, inequação do segundo grau, onde você vai estudar o sinal, tá? O sinal da função do segundo grau. Aí entra a parte de funções, função quadrática, né? Quando é que ela é mais, quando é que ela é menos. Então, maior do que zero, menor do que zero, você vai ver em função do sinal de uma função do segundo grau. E pode aparecer também um estudo de sinais de duas funções. Então, você pode ter, por exemplo, uma inequação do tipo produto, onde você tem
uma função do primeiro grau multiplicada por uma função do segundo grau, e você quer saber quando é que isso é maior do que zero ou menor do que zero. E quociente também pode ser uma divisão. Aí você vai estudar o sinal da primeira, sinal da segunda, o sinal do produto ou do quociente, e aí você vai dizer quando é que isso é maior do que zero, menor do que zero. Inequações do primeiro grau, mais comum, do segundo grau, analisa o sinal, produto e quociente, analisa o sinal de cada uma delas e faz a composição dos sinais, tá bom? E outras coisas que podem aparecer na matemática básica também, que é importante você dar uma revisada. Porcentagem, super importante, porcentagem aparece em qualquer vestibular, e aí o que você precisa saber? Representar as porcentagens como percentual, né, 12%, né, aquele símbolo de porcento, como fração. Fração, 12% é 12 sobre 100, certo? Então é 12% dividido por cento. E aí você pode até simplificar o 12 e o 100 por o mesmo número, né? Divide por 2 em cima, por 3 em cima e assim por diante. Faz a mesma coisa embaixo e você tem uma representação na forma de fração. E você tem também a representação decimal. 12 por 100, 12% é 0,12, certo? Então você pode ter que representar uma porcentagem como número decimal. 0,12 é a mesma coisa que 12 sobre 100, que é a mesma coisa que 12%, tá? E também dá uma olhada como é que você calcula. Além de uma percentagem normal, de uma porcentagem normal, calcule também aumentos e reduções em porcentagem. Por exemplo, você pode ter assim, um produto que custava 120, sofreu um acréscimo de preço, então um aumento de preço de 15%. Qual é o novo valor do produto? Legal, você tem um aumento em porcentagem, né? Então, como é que você calcula esse aumento? E uma redução, que são os descontos, né? Um produto estava por um determinado valor e ele sofreu uma redução ou um desconto de 12%, por exemplo. Como é que você calcula o novo preço do produto? Tá bom? Então, aumentos e reduções em porcentagem, além do cálculo da porcentagem em si. Muito importante você saber isso. Depois, proporcionalidade, proporção direta e proporção inversa. Aparece de vez em quando na federal, eles costumam cobrar. Números são diretamente proporcionais a determinadas grandezas e inversamente proporcionais a determinadas grandezas. Então, você vai ter que ou montar uma equação com uma constante de proporcionalidade, que a gente chama de K normalmente, e aí tudo que é diretamente proporcional vai ficar em cima na fração. K vezes uma fração, e em cima você vai colocar tudo que é diretamente proporcional e embaixo tudo que é inversamente proporcional. E aí você vai montar uma equação e vai resolver essa equação de acordo com o problema, com o que ele te der ali de situação prática. Tá? E também, falando de direta e inversa, temos a regra de 3. Então, regra de 3, você vai ter uma regra de 3 que pode ser uma regra de 3 simples, né, envolvendo só duas variáveis, por exemplo. Posso dizer que 5 pessoas constroem um muro em 3 dias. 8 pessoas vão construir o mesmo muro em quantos dias? Só pense se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Aí que eu falo, proporcionalidade direta e inversa também na regra de 3. Tá? Então, mais pessoas vão construir o mesmo muro em menos tempo, né? E a regra de 3 composta é quando você tem mais de duas variáveis, né? Mais de duas grandezas que estão sendo relacionadas. Então, por exemplo, 5 pessoas constroem 10 metros de muro em 20 dias. 8 pessoas construirão 3 metros de muro em quantos dias? Então veja que você tem mais de duas coisas que estão variando, né? Então, pessoas, número de metros de muro e número de dias. Aí veja se ela é diretamente ou inversamente proporcional e veja problemas de regra de 3 composta também. Não tem aparecido muito, tá? Mas se você quiser se precaver para não deixar nada de fora do teu estudo, dá uma olhada em regra de 3 composta também. Mas regra de 3 simples é o que mais tem aparecido, tá bom? Matemática básica é isso que você precisa saber mais, tá? Raciocínio lógico, sistema de equações é o que mais aparece, inequações têm aparecido de vez em quando e os outros têm aparecido menos, mas você vai querer saber para não cair do cavalo se aparecer alguma questão. Depois, em geometria analítica, você vai esperar em geometria analítica uma questão praticamente certa de geometria analítica. Então vamos ver o que vai aparecer em geometria analítica para você. Olha só, primeira coisa que mais aparece é a distância entre dois pontos. Então, distância é igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Como é que você calcula a distância entre dois pontos no plano, tá? Dados os dois pontos, como é que você calcula a distância entre eles? É o que mais aparece na federal, mas você tem que saber também escrever e ler e conhecer a equação de reta, tá? Então você tem a equação de uma reta
com coeficiente que passa, coeficiente angular, né, reta que passa por dois pontos, coeficiente angular, coeficiente linear, a interseção entre duas retas, que é resolvido com um sistema de duas equações a duas variáveis, x mais y igual a 5, 2x menos 3y igual a 7, por exemplo. Você vai fazer um sisteminha e você vai ver onde essas retas se cortam. Isso é interseção entre duas retas. Quando é que duas retas são paralelas e quando duas retas são perpendiculares? Lembre as condições entre os coeficientes angulares das retas, né? Para que elas sejam paralelas, né? O coeficiente angular de uma tem que ser igual ao coeficiente angular da outra, e perpendiculares, coeficiente angular de uma vezes o coeficiente angular da outra vai dar menos 1. Então, condição de paralelismo e perpendicularidade entre retas. Então, a equação da reta, é importante você saber escrever a equação da reta e trabalhar com ela, desenhar no plano, ver onde é que ela está passando, coeficiente angular, coeficiente linear e essas outras informações que a gente já viu. E de circunferência também. Circunferência é importante você saber escrever e ler a equação reduzida e a equação geral. Na equação reduzida, fica um pouco mais fácil de você achar o centro da circunferência e achar o raio. Mas na equação geral, pratique como é que você acha as coordenadas do centro e, e o valor, né, a dimensão do raio dessa circunferência no formato da circunferência, no formato geral, tá? Na equação geral da circunferência. Dá uma olhada nisso, porque isso pode muito bem aparecer para você. Além disso, tem outros, distância entre ponto e reta, por exemplo, pode aparecer, mas não tem aparecido muito. Então, em geometria analítica, o que mais tem aparecido é isso aqui, tá? São problemas mais básicos, um pouco de problema de geometria analítica, mais fáceis ou mais tranquilos do que você vai esperar na segunda fase, lá na discursiva. Mas, importante você conhecer principalmente o que tem aparecido, que é esses 3 itens aqui, tá bom? Em trigonometria, o que tem sido cobrado em trigonometria, que é super importante também? Olha só, mais cobrado em trigonometria é relações no triângulo retângulo, valores notáveis. Então aquilo que eu falei para você já na geometria plana, também é importante no triângulo retângulo, você vai ter valores notáveis que são 30, 45 e 60, tá? Os ângulos, né, notáveis no triângulo retângulo, e esses valores de seno, cosseno e tangente desses 3 arcos, tá bom? Mas também, relações no triângulo retângulo, você pode ter relações de seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo, mas você pode ter num triângulo qualquer, certo? Mais comum é no triângulo retângulo, tá? E esses valores notáveis de seno, cosseno e tangente. Também valores notáveis nas interseções dos quadrantes, quer dizer, no 0 graus, 90, 180, 270 e 360, quais são os valores notáveis do seno, cosseno e tangente. Também saiba os inversos, né? A gente já vai ver nos próximos itens ali as outras funções trigonométricas, mas importante você saber seno, cosseno e tangente nas extremidades de quadrante, para 0, 90, 180, 270, 360 graus, ou, se você pensar em radianos, 0 π sobre 2 radianos, π radianos, 3π sobre 2 radianos e 2π radianos. Então é importante também que você consiga converter entre graus e radianos, caso seja necessário. Depois, as relações fundamentais. Quais são as relações fundamentais da trigonometria? Começa com aquela, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Né? Então essa é a relação entre seno e cosseno. Depois, tangente é seno sobre cosseno, cotangente é cosseno sobre seno, ou inverso da tangente, e assim por diante. Então as relações entre as funções trigonométricas. Principalmente para, se ele te der o seno, por exemplo, de um determinado ângulo, e ele te der o quadrante onde está esse ângulo, você pode calcular, dado o seno, você pode calcular cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente, todas as funções trigonométricas são conhecidas. Se você tiver uma delas, qualquer uma, e o quadrante onde está esse arco. Tá? Então, relações fundamentais são essas 8 relações fundamentais. E além das relações fundamentais, também é importante que você conheça soma de arcos e subtração, né? Soma e subtração de arcos, e arco duplo. Então, seno de A mais B, seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A, cosseno de A mais B, tangente de A mais B, e também menos, né? E arco duplo, seno de 2A, que é 2 seno A, cosseno A, e assim por diante, tá bom? Então, muito importante você conhecer essas relações aí. Então, arco duplo e soma de arcos, muito importante na trigonometria também. O que mais aparece na Federal do Paraná em combinatória e probabilidade? Agora vamos dar uma olhada nessa, que também vai ter uma questão, certamente, na tua prova, tá? Mais importante desses conceitos aqui é PFC em análise combinatória, princípio fundamental da contagem. É aquele onde você tem as casinhas, né? E você vai ver o número de possibilidades para cada uma das casinhas. Então, 5 vezes 4 vezes 3 e assim por diante. Então, você monta essas casinhas e você multiplica, né? Por isso que é princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem. Depois,
Também é muito importante você conhecer o conceito de combinação e quando é que você usa PFC e quando é que você usa combinação. Principalmente quando a ordem não é importante, tá? Então, na combinação, a ordem não importa. Por exemplo, eu estou fazendo um grupo para fazer um trabalho. André e Bernardo, Bernardo e André. É a mesma coisa, então é um problema de combinação, né? É o mesmo grupo. E quando você tem PFC, a ordem é importante. Então, eu estou fazendo uma senha de banco com 4 elementos, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, né? São senhas diferentes, então é PFC, certo? E lembrar também da regra do E, que é vezes, e ou, que é mais, na combinação, tá bom? Então, muito importante você poder fazer esses grupos aí e saber, né, para eventos sucessivos ali, como é que você trabalha com a combinação, com a regrinha do E e do OU. Dá uma olhada nessa regra do E e do OU, que aparece bastante em combinação também. E em probabilidade, o mais importante é que você saiba usar a definição de probabilidade, tá? Então, número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis e eventos sucessivos, que também, nos eventos sucessivos, você vai usar a regra do E e do OU. Então, quando você tem, por exemplo, o lançamento de 3 moedas, então você vai fazer a primeira moeda e a segunda moeda e a terceira moeda. Você vai usar a definição em cada uma delas, mas para eventos que vão acontecendo sucessivamente, você vai usar também a regrinha do E e do OU, certo? Então, muito importante, análise combinatória e probabilidade é uma questão certa no teu vestibular também. Depois, agora vamos dar uma olhada naquelas questões de geometria espacial que podem aparecer para você. O que é mais importante, o que aparece um pouco menos e quais são os outros itens ali que eu ainda aposto na tua prova. Então vamos lá. O que é mais importante, o que mais tem aparecido, por incrível que pareça, na geometria espacial da Federal, é cone. Eles adoram cone. Então o que você tem que saber do cone? Volume e área lateral. A área lateral é π vezes r vezes g, πrg, certo? Então, volume do cone, que é a área da base vezes a altura sobre 3, e a área lateral do cone. Tem aparecido bastante. Não que vá continuar aparecendo ano após ano, mas tem aparecido bastante. Então, saiba por que apareceu já nos últimos vestibulares, apareceu com bastante frequência. Depois, outra coisa que tem aparecido também é semelhança de sólidos. Ora, semelhança de sólidos, o que é importante para você saber? Que existe uma razão, né? Quando você tem um sólido, um cubo é semelhante a outro cubo, por exemplo. Um cone menor é semelhante a um cone maior, por exemplo, uma pirâmide é semelhante a outra pirâmide, né? Então, existe uma razão entre linhas, entre comprimentos, que é uma razão K, é uma razão de semelhança entre um sólido e outro. Mas essa mesma razão elevada ao quadrado é a razão de semelhança entre áreas. E essa mesma razão elevada ao cubo é a razão entre volumes. Então saiba mexer com semelhança de sólidos. Eu gostaria que você desse uma olhada em alguns vídeos meus que eu tenho no canal sobre semelhança de sólidos, tá? Onde a gente faz a altura de um cone está para a altura do outro cone, assim como a área de um cone está para a área do outro cone e assim por diante, mas a gente corrige elevando ao quadrado ou elevando ao cubo, quando é uma área, quando é um volume, tá bom? E depois outras partes ali que não têm aparecido tanto, mas é claro que são importantes na geometria espacial, porque a gente sabe que em outros vestibulares isso cai pra caramba, né? Importante você conhecer também, muito bem, principalmente cubo, paralelepípedo, retângulo. Então, cubo e paralelepípedo retângulo, saber calcular a diagonal, área total e volume desses, tá? Prismas, pirâmides, cilindro e esfera. São 4 coisas que aparecem bastante nos outros vestibulares e que não têm aparecido tanto na Federal, portanto é muito importante que você conheça. Prisma, pirâmide, cilindro e esfera, os elementos básicos de cada um desses 4 tipos de sólidos, tá bom? Então, geometria espacial, fechou. Vamos dar uma olhada em logaritmos, o que é mais importante. Tem aparecido na prova geral, né, na prova que não é a discursiva, tem aparecido até uma questão de logaritmos. Então, às vezes aparece, às vezes não aparece, mas é importante que você saiba a definição de logaritmos, né? Então, quando você tem a base elevada ao resultado do logaritmo é igual ao que está dentro, essa é a definição, como é que você calcula um logaritmo, e também as propriedades, quais são as principais? Produto, quociente, potência, raiz e mudança de base. Então, quando você tem log de A vezes B, que é log de A mais log de B, essas são as propriedades, né, do produto, do quociente, log de A sobre B, da potência, log de A elevado a M, né, da raiz, log da raiz quadrada, por exemplo, de um número A, tá? E a mudança de base também. Então, quando você tem base que você quer alterar, que você quer mudar para outra base, então é importante você saber como fazer a mudança de base. Muito importante dar uma revisada nisso também, porque pode aparecer, e é uma questão que quando aparece logaritmos, às vezes envolve essa mudança de base. Então dá uma olhadinha lá, que vale a pena. Depois, PA e PG tem aparecido, tá? Até uma questão de PA e PG, mas normalmente de forma básica, tá? O que você vai ter que saber da PA ou da PG
normalmente não passa de razão, calcular a razão, né, tanto na PA quanto na PG, progressões aritméticas e progressões geométricas. Termo geral, para achar, por exemplo, o 25º termo de uma PA, o 19º termo de uma PG, isso é usar o termo geral para calcular um termo que está lá na frente, tá? E também a soma dos termos, tanto da PA quanto da PG. Veja como é que você calcula fórmula da soma dos termos da PA e fórmula da soma dos termos da PG. Também tem aparecido pouco, mas quando aparece, você tem que saber como é que faz. E aí, matemática financeira, né? Matemática financeira tem aparecido pouco também, mas vamos dar uma olhada. Receita, custo e lucro. Muito importante você saber que o lucro é o que entra menos o que sai de dinheiro na tua empresa, por exemplo, né? Então, é a receita que você tem menos o custo de produção, o custo que você tem da empresa. Este custo é importante também que você fique ligado e saiba trabalhar com custo total, custo fixo e custo variável. Então, quando você tem uma empresa, tem alguns custos que vão aparecer todo mês, aluguel, salários dos funcionários e assim por diante. E tem custos que são variáveis, de acordo com a tua produção. Se eu produzir, por exemplo, 10 bicicletas, eu vou ter um determinado custo para comprar as peças da bicicleta, para uso de energia para poder fazer essas bicicletas, por exemplo. Esse é um custo variável, que quanto mais eu produzir, mais vai custar cada um dos elementos ali que eu estou produzindo. Então, saber que o custo total é a soma do custo fixo com o custo variável. E aí você pode mexer com receita, custo e lucro também para poder resolver de matemática financeira. Não tem aparecido juros simples e juros compostos na federal, tá? Se aparecer, vai ser surpresa. Se quiser dar uma olhadinha, talvez seja importante você dar uma relembrada até para outros vestibulares que você vai fazer também, mas na federal não tem aparecido, tá bom? Depois, polinômios. Polinômios, o que tem aparecido assim muito raramente na federal, mas se por acaso aparecer, vai aparecer divisão de polinômios, tá? Então você dividir um polinômio por outro e também quais são as raízes que você espera, raízes racionais que você espera de uma equação algébrica. Então, quando você tem uma equação algébrica, quais são as prováveis raízes e como é que eu acho, como é que eu tiro essas raízes de um polinômio, tá? Então, raízes racionais. Isso é o que você precisa dar uma olhada em polinômios, é o que tem aparecido nos últimos anos. Eu não acredito em questões muito mais complexas do que isso, tá? Por falar em complexos, a gente tem questões aqui que não têm aparecido na federal, mas que eu gostaria que você desse só uma olhada, porque pode aparecer, né? Mas a chance é bem pequena, tá? Números complexos, vamos começar por eles lá. Eles já não aparecem há algum tempo. Na federal, não tem sido cobrado. Última vez que apareceu foi lá em 2022. Então, vários vestibulares atrás ali, né? Então, o que pode aparecer, vai que aparece de novo, mas eles não tiraram da lista de conteúdos, mas não tem cobrado, e já faz bastante tempo. Não é provável que venha. Mas, o que você poderia ter que saber? Conjugado de número complexo, 2 mais 3i, conjugado 2 menos 3i. Troca o sinal da parte imaginária. Multiplicação de números complexos, tá? Tanto na forma algébrica quanto na forma trigonométrica, e calcular qual é a forma trigonométrica da forma algébrica. Isso é o que eu acho que te garantiria, vai que volta uma questão de complexos aí, talvez ajude você saber essas 3 coisinhas ali de números complexos, tá bom? Por incrível que pareça, não tem aparecido também matrizes na prova normal, na prova discursiva, na prova específica, aí sim tem aparecido bastante matrizes, tá? Mas se aparecer na prova normal, o que você vai ter que saber é determinante. Normalmente na prova geral, que não é a discursiva, vai aparecer um determinante até 3x3, tá? Acima, 4x4, 5x5, não acredito mesmo. Mas um determinante 2x2 ou 3x3 e multiplicação de matrizes. Também vale a pena você conhecer, porque vai que aparece uma multiplicação de uma matriz por outra matriz. Como é que você faz a multiplicação entre duas matrizes, tá bom? Além da formação, acho que formação de matrizes seria interessante conhecer também. Depois, estatística, tá? O que é mais importante? Talvez apareça ali como matemática básica mesmo, como média, média ponderada, alguma coisa assim. Mas média aritmética e média ponderada eu considero aqui dentro da estatística, mas não tem aparecido muito também. Embora no Enem, por exemplo, em outros vestibulares apareça bastante. Então é legal você saber. Medidas centrais, aquelas normais, né? Então, média, mediana e moda, tá? Então, muito importante você conhecer esses conceitos para qualquer vestibular que você vai fazer. E aqui já foi matrizes, né? E então, da estatística, eu acredito nisso, não acredito em variância e desvio padrão ali na prova normal da federal, tá? Então, se eles forem cobrar, normalmente de estatística vai ser média aritmética e ponderada e medidas centrais, média, mediana e moda, tá bom? Muito bem, fechamos a parte da prova geral da UFPR. Então, tudo que você precisa saber aqui
São basicamente esses conceitos. A gente já revisou bastante, né? Então eu gostaria que você desse uma olhada nestas questões que eu passei aqui para você, dando prioridade para a geometria plana, para funções, para matemática básica. Depois, estas outras aqui, né? Analítica, trigonometria, combinatória, espacial, são importantes também, porque você vai ter uma questão delas. E essas outras você dá uma passada um pouco mais rápida, né? Só uma revisada ali mais rápida, mas é importante que você conheça, que você tenha em mente também o que pode aparecer e que não tenha aparecido muito nos últimos vestibulares, tá bom? Agora quero dar uma olhada com vocês no que tem de diferença em relação à prova discursiva. Então, para quem vai fazer a prova discursiva de outra matéria que não de matemática, agora já pode passar lá para o final do vídeo, porque essa parte agora vai ser só para quem vai fazer a discursiva de matemática da Federal, tá bom? Vamos lá. Então esse vai ser o desenho da tua prova discursiva nesse ano do vestibular da Federal. Olha só, prova discursiva ela é formada por 7 questões. Para quem não conhece, eu recomendo que você baixe uns 2 ou 3 anos ali da prova discursiva, quem vai fazer a discursiva, porque ela tem um formato bem específico, tá? Normalmente são 7 questões com A e B. A letra A é um pouco mais simples e a letra B é um pouco mais complicada. Então você vai ter praticamente 14 questões ali, dividindo em A e B das 7 questões da discursiva da prova da Federal. Então vamos dar uma olhada no que mais cai. Veja, a gente tem que saber tudo o que você tem que saber para a prova normal e mais alguns complementos. O mais importante, o que mais cai, são funções, depois plana, depois espacial, matemática básica, analítica, PA e PG, matrizes e combinatória e probabilidade. Isso é o que tem mais aparecido nos últimos anos. Mas também é muito importante você estudar trigonometria, logaritmos, polinômios, estatística financeira e complexos. Tá? Importante também estudar isso daqui, mas não é o que mais tem aparecido. Vamos dar uma olhada na diferença agora entre a prova discursiva e a prova normal. O que a mais você tem que saber na prova discursiva? Vamos dar uma olhada aqui primeiro nas 2 questões que você vai ter de funções. Além daquilo que era importante lá na prova normal, que você já tinha que saber, prova afim, função afim e função quadrática, você tem que também saber função modular. Isso tem aparecido nas funções. O que você tem que saber de função modular? Como é que você traça o gráfico de uma função modular e como é que você resolve uma inequação com função modular. Então dá uma olhada, já apareceu nos últimos vestibulares da Federal, como é que você faz o gráfico e resolve inequações com função modular. Muito importante você complementar aquilo que você já sabe da prova normal com esses 2 conceitos aqui que são super importantes. Depois, em geometria plana, além daquilo que você já tem que saber, o que mais tem aparecido é semelhança. Então, semelhança agora, lembra que eu falei de triângulo retângulo, né? Semelhança de triângulo retângulo. Agora, a semelhança de qualquer tipo de triângulo. Importante que você tenha esse conceito de semelhança e consiga, para qualquer posição dos triângulos, você conseguir provar que eles são semelhantes e aplicar as razões de semelhança entre triângulos, quaisquer. Agora, não só triângulo retângulo. E no triângulo retângulo é importante também, tem aparecido bastante, você saber todas as relações com muita segurança, tá? Então, Pitágoras, né? E relação entre a altura, projeção de um cateto sobre a hipotenusa, projeção do outro cateto sobre a hipotenusa e os catetos, né? A, B e C. Né? Então, A, hipotenusa, B e C, os catetos, você saber as relações no triângulo retângulo. Bom, em geometria espacial, além daquilo que tem aparecido lá na geometria plana, lembra que eles gostam da geometria espacial da prova normal, eles gostam bastante de cone, né? Aqui eles adoram pirâmide e esfera, que são um pouquinho mais complexos, né, do que o cone. Então, olha só, pirâmide, né, você tem que saber a relação, áreas, né, área da base, área lateral, área total, volume da pirâmide também e principalmente as relações entre altura, raio da base e aresta lateral, que é um Pitágoras que você faz dentro da pirâmide, saber desenhar a pirâmide também, e altura, apótema da pirâmide e apótema da base. É outro Pitágoras num triângulo retângulo que aparece lá dentro. Super importante para pirâmides, tá? E esfera, né? Saber calcular área da esfera e volume da esfera. Área da esfera é 4πr ao quadrado, volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Então, área e volume da esfera. Lembre que você pode também cortar a esfera num plano que não passa pelo centro. E aí você vai ter um círculozinho menor e aparece um Pitágoras lá dentro. Dá uma olhada nesse tipo de exercício onde você corta a esfera por um plano que não passa pelo centro. E aí veja desse tipo de problema o que você precisa saber relacionar. Basicamente é um Pitágoras que no desenho você consegue tirar, tá? Bom,
Em matemática básica, o que mais tem aparecido é sistemas de equações. E sistema pode ser sistema 2x2, que é o mais provável lá na prova normal, na prova objetiva, e sistemas 3x3, onde você vai ter uma situação onde você tem que montar 3 equações para 3 variáveis. Isso, na prova discursiva, é o mais frequente, é o mais comum, é o que mais tem aparecido, 3x3, tá? E também tem aparecido bastante, por incrível que pareça, média aritmética, tá? Média aritmética e média aritmética ponderada também. Então, pratique exercícios de matemática básica de média aritmética, tem aparecido bastante ali. Até uma questão você vai esperar de analítica também. Então pode aparecer ou pode não aparecer, mas o mais provável é que apareça mesmo. Em analítica, o que você precisa saber a mais do que a gente já tem que saber para a prova normal, né? Então, além de equação de reta, coeficiente angular, linear, reta que passa por 2 pontos, interseção entre duas retas, paralelismo e perpendicularidade. Lembra que isso daqui já tinha na prova normal, né? Mas aqui também equação reduzida e geral da circunferência, mas aqui aparece uma nova parte que é área de polígonos. Importante você saber, por exemplo, quando ele te dá um polígono lá com 5 pontos, como é que você calcula a área desse polígono, dados os pontos. Dá uma olhada nisso porque pode aparecer, tá bom? Já tem aparecido nos últimos anos da Federal. O que mais que a gente precisa saber agora de matemática para discursiva da Federal? Matrizes também têm aparecido, e matrizes agora sim, né, na prova geral não aparece tanto, mas na prova discursiva você tem que dominar determinantes, cálculos e propriedades de determinantes, tá? Então é importante você saber calcular e saber as propriedades, por exemplo, determinante da transposta, que é igual ao determinante da matriz normal, determinante do produto de duas matrizes, A vezes B, que é igual ao determinante de uma vezes o determinante da outra, e assim por diante. Propriedades dos determinantes. Importante você se precaver nesse tipo de questão. Matriz transposta, né? Então, cálculo e propriedades também, mesma coisa quando você troca linhas por colunas, tá? Multiplicação de matrizes, cálculos e propriedades também. Importante você conseguir fazer a multiplicação de duas matrizes, dadas as duas matrizes, e saber as propriedades do produto matricial também. E calcular a matriz inversa. Calcular a matriz inversa, cálculos e propriedades também. Por exemplo, o determinante da matriz inversa é 1 sobre o determinante da matriz normal. Mas é importante que, dada uma matriz quadrada, tá? Com um determinante diferente de zero, você consiga achar a matriz inversa dessa matriz. E saber que a matriz A, matriz normal, multiplicada pela sua inversa, vai dar identidade. Dá uma olhada nesse conceito do que é matriz inversa, porque às vezes você resolve uma questão mais rapidamente sabendo essa propriedade, tá bom? Matrizes é isso. Em combinatória e probabilidade, o que é mais importante que você conheça? De probabilidade, principalmente, eventos sucessivos. Aquele mesmo macetinho do E e do OU. Tá? Então, em probabilidade aparece bastante. Treine muito problemas de probabilidade. É o que mais tem aparecido em combinatória e probabilidade aqui, é probabilidade com eventos sucessivos, coisas que vão acontecendo uma em sequência da outra. Isso é o que mais tem aparecido, além da definição que você já tinha que saber para a prova normal. Na combinatória e probabilidade também tem aparecido, além do PFC, que era bastante cobrado ali na prova normal, problemas de combinação envolvendo também a regrinha do E, que é vezes, e ou, que é mais. Então, problemas de combinação que mais tem aparecido aqui, tá bom? Muito bem, agora vamos para o complemento daquilo que pode aparecer, mas não tem aparecido tanto. Vai lá, coisas que você pode ter que saber. Olha só, não tem aparecido tanto trigonometria, né? Mas é importante que você conheça na trigonometria. Se for para cobrar trigonometria, eles vão cobrar alguma coisa um pouco mais aprofundada, tá? Do que na prova normal. Então, eles vão cobrar, por exemplo, resolver uma equação trigonométrica, tá? Gráficos e modificações do seno, do cosseno, da tangente. Então, por exemplo, um seno de 2x mais π sobre 2, uma modificação do gráfico do seno, tá? Então saiba fazer o gráfico normal das funções e o gráfico modificado, quando você soma, quando você multiplica alguma coisa pelo gráfico do seno. E as relações fundamentais, aquelas que você já tinha que saber para a prova normal também, né? Soma de arcos, arco duplo, né? Então tudo que a gente já citou, além dessas duas aqui que podem aparecer com muito mais probabilidade na prova discursiva. Logaritmos, por incrível que pareça, não tem aparecido tanto, mas se aparecer vai ser definição, propriedades, mudança de base, que eu já citei para vocês antes, equações e gráficos, gráfico exponencial e gráfico logarítmico, tá? Então, quando cada uma dessas aqui é crescente e decrescente, qual é o formato básico do gráfico de um logaritmo, tá? Então, importante você saber também desses gráficos aqui. Bom, polinômios também não tem aparecido muito, mas se aparecer vai ser divisão,
tanto faz método da chave ou método de Ruffini, né? Em determinados casos ali é mais fácil usar um ou usar o outro. Gráficos de polinômios, então como é que é o gráfico de uma função do terceiro grau, do quarto grau? Importante você dar uma olhada nisso também. Raízes racionais, raízes irracionais, raízes imaginárias, isso pode aparecer. E relações de Girard em polinômios também. Relações de Girard, aquela relação entre os coeficientes e as raízes de um polinômio. Fechando, estatística, o que vai aparecer para você? Se for para aparecer estatística, provavelmente eles já vão puxar um pouquinho mais para variância e desvio padrão. Então, saiba calcular, dado um conjunto de números, a variância desses números e o desvio padrão. Para isso, você tem que saber calcular a média, né? E aí, saiba também mediana e moda, né? Coisas que você já tinha que saber para a prova normal. E gráficos que podem aparecer de barra, de linha, de setores, que é aquele gráfico de pizza, né? Histograma também, dá uma olhadinha no que é. Então, tipos de gráficos aqui que podem aparecer. Depois, na matemática financeira, mesma coisa pode aparecer. Eu só citei aqui, são basicamente os mesmos itens que a gente citou lá, só que agora aqui entra juros simples e juros compostos. Se for para aparecer, provavelmente vai vir uma questão de juros compostos, porque na prova normal já é cobrado lucro, receita, custo, custo fixo, custo variável, né? Então, juros simples e juros compostos é o mais quente aqui, se você quiser estudar matemática financeira para Federal do Paraná na prova discursiva. E números complexos, que também, como eu falei, não tem aparecido muito, porém, se você tiver uma questão de números complexos, provavelmente ela vai envolver conversão entre forma algébrica e forma trigonométrica, né? Conjugado de um número complexo. O que é o conjugado? Né? 2 mais 3i, 2 menos 3i, são números complexos conjugados, troca o sinal da parte imaginária. Operações, tanto de soma, subtração, multiplicação, divisão, potência e radiciação, tanto na forma algébrica quanto na forma trigonométrica. Então, saber fazer essas operações com números complexos, né? E também como representar um número complexo no plano de Argand-Gauss, que é aquele x e y ali, onde no x você coloca a parte real e no y você coloca a parte imaginária. Sabendo isso, gente, você está muito bem preparado para a discursiva da Universidade Federal do Paraná. Então, importante que você tenha essa noção do que vai aparecer na tua prova aqui, com número de questões esperadas para cada um dos tópicos, cada um dos conteúdos, e aí a gente deu uma reforçada aí, bem legal, em cada um deles, no que pode aparecer, no que é mais importante você revisar. Então, quando você estiver estudando, está estudando lá, por exemplo, geometria espacial. Pô, legal, eu vou fazer discursiva da Federal. Então, o que eu preciso estudar mais? O que eu preciso dar muita ênfase, né? Naquilo que já apareceu nos últimos vestibulares, naquilo que tem aparecido sistematicamente. Aí você vai lá, abre esse vídeo na parte de geometria espacial e você vai ver aquilo que você precisa reforçar mais, ou pelo menos se você não deixou alguma coisa passar, certo? Então tá, gente. Garanto para você que esse desenho da prova normal, né, da prova discursiva e da prova normal, é isso que vai aparecer para você na tua prova da Federal. Então, depois da prova, entra nesse vídeo aí e confere que realmente o que apareceu era aquilo que eu falei que iria aparecer, tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Você que chegou até aqui está de parabéns. É assim que você constrói a sua aprovação. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Ajuda muito a gente a continuar produzindo. Aproveita e confere a playlist aqui do lado, que tem mais vídeos relacionados a esse que você viu.